O Colecionador de Lágrimas, Augusto Cury. Buscando uma forma diferente de abordar a complexidade psicológica da mente de um dos personagens mais cruéis da história da humanidade, Augusto Cury desenvolve um romance categorizado como histórico-psiquiátrico, no qual podemos ver, através da perspectiva do protagonista Júlio Verne, professor atormentado por pesadelos vívidos, o Holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava sob o comando do ditador Adolf Hitler. Quando vivenciar a história se torna o seu pior pesadelo. O protagonista de todo o romance é Júlio Verne, cujo nome homenageia um dos maiores ficcionistas franceses do século XIX, professor de história, de origem judaica, que vive o auge de seus 38 anos e reside em Londres, a cidade que no fim da primeira metade do século XX fora a capital da resistência ao nazismo. Ao lado de sua esposa, a psicóloga Catherine, com quem divide uma vida feliz, o professor nutre seu fascínio e paixão por ensinar e descobrir cada vez mais sobre história, o que o torna bem-sucedido em sua área. Dois intelectuais, ele judeu e ela cristã, vivendo harmônica e afetivamente. O segredo de seu casamento próspero era simples. Ambos não tinham a necessidade neurótica de mudar um ao outro. Pelo contrário, respeitavam a cultura e as crenças de cada um. Envolvido com as aulas que ministrava sobre o ambiente sociopolítico da Europa que antecedia a Segunda Guerra Mundial, Júlio passa a ter episódios de terrores noturnos, sempre com o mesmo tema: os cenários realistas sobre a Alemanha comandada por Hitler. Nestes pesadelos, ele se encontra inserido no contexto do Holocausto, como se tivesse feito uma viagem ao tempo, sempre enfrentando cenas cruéis e tristes, as quais ele não parece conseguir agir contra. Júlio acorda em prantos, pois considera que sua falta de atitude para mudar o cenário, enquanto ainda está sonhando, o torna um covarde. Tais sonhos começam a atormentá-lo, mas em contrapartida, o deixam mais à vontade em suas aulas, por meio de teatralizações e encenações. Comovido e inspirado por sua situação única, ele traz cada vez mais informações sobre a realidade do nazismo para sua aula. Sendo ele próprio um especialista em Terceiro Reich, sua fama começa a crescer, uma vez que seu desempenho como orador melhora e muito. Ao longo de suas palestras, a história de Hitler e de sua ascensão, bem como os meios sociais e psicológicos que o levaram ao poder, vão sendo discutidos. A mente complexa e cruel de Adolf Hitler. Encarando uma sala de aula onde a maioria dos alunos não parece estar interessada em sua matéria, Júlio Verne atrai a atenção com informações detalhadas daquele que foi considerado o maior drama da humanidade, o Holocausto. Adolf Hitler, um austríaco rude e inculto, usou técnicas sofisticadas de manipulação da emoção para se agigantar no inconsciente coletivo de uma sociedade à qual ele mesmo não era pertencente, a Alemanha. A perplexidade ao passearmos pela infância e formação da personalidade daquele que se tornou um dos maiores, se não o maior sociopata da história, é indiscutível. Mas, igualmente impressionante era a complexidade da sua mente e o magnetismo social fomentado por ele e seus seguidores. Em especial Goebbels, o ministro da propaganda do Partido Nazista. Antes de incitar ódio pelos judeus, eslavos, marxistas, homossexuais, ciganos e maçons, Hitler usou estratégias aprimoradas para se apoderar da alma dos alemães, um dos povos mais cultos de seu tempo, portador de uma das melhores vertentes da educação clássica. Esse ponto levanta uma grande questão. Sendo a Alemanha tão culta, como é possível que tenha gerado esse terrível episódio na história da humanidade? Bem, esta é a prova de que a alta cultura não é necessariamente um antídoto contra o surgimento de sociopatas. Afinal de contas, a Alemanha de Hitler representava a maior potência intelectual do início do século XX, e ainda assim apareceu o mais cruel ditador da história. O Holocausto patrocinado pelos nazistas não foi apenas um acidente histórico violento e desumano, mas colocou em xeque a viabilidade da única espécie que pensa e tem consciência disso. Pelo menos quando submetida a determinados níveis de estresse político, econômico e cultural. Não havia regras nem justificativas para matar. Tudo era fruto de preconceitos inaceitáveis e insanos. No fim,
Eliminava-se pelo simples prazer mórbido de eliminar. Seria possível para alguém imaginar a dor de um ser humano que um dia era um profissional respeitado e subitamente, no dia seguinte, havia sido arrancado de seu ambiente social e tratado como escória em um campo de concentração? Ou vivenciar a tortura emocional de mulheres que viviam com suas famílias e foram abruptamente atiradas como animais para que, se tivessem sorte, tornassem-se escravas, caso contrário, fossem asfixiadas? Ou mesmo parar para pensar sobre a realidade das crianças judias que conheceram a dor ao invés de viver a sua infância? Todas essas pessoas passavam pelos mais desumanos tratamentos, sendo transportadas aos montes nas piores condições possíveis, sem água ou comida, silenciadas em uma câmara de gás como se fossem objetos. Júlio procurou sensibilizar os seus alunos com todo tipo de informação possível. Ele lembrou das mais sensíveis das informações: o número provável de judeus, sob o controle dos nazistas, nos países europeus, foi de 8.861.800, e calcula-se que mais de 2/3 deles foram exterminados. Os números são a tal ponto gigantes que, se assassinassem um judeu por minuto, a máquina de destruição humana montada pelos nazistas demoraria 10 anos trabalhando 24 horas por dia. Na busca de fazer com que seus alunos entrassem na discussão, ele pediu uma reflexão sobre a educação. Afinal, uma educação que contempla somente as competências técnicas, mas que não se preocupa em esculpir a resiliência, o altruísmo, a generosidade, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, de expor e não impor as ideias, e, em especial, de pensar como humanidade, não previne novos holocaustos e não viabiliza a espécie humana para seus futuros desafios. Sempre que uma raça, um povo, uma nação, um grupo religioso ou um partido político é supervalorizado, abre-se a oportunidade para que acidentes históricos aconteçam. Atitudes assim são as que preparam caminhos para as atrocidades, porque são situações em que o ser humano é colocado em segundo plano. Os alunos ficaram pasmados com esses surpreendentes dados. Os números e a forma de o professor expressá-los cativavam a atenção de boa parte deles. Júlio Verne havia se debruçado sobre essas informações e instigado sua classe a pensar e se sensibilizar. Ele sabia que era necessário fazer com que o Holocausto não fosse só mais um tema a ser discutido em sala de aula, e sim, mais do que isso, era a oportunidade de reflexão sobre a humanidade, e deveria ser tratada como tal. Mas alguns alunos, ainda que tivessem ouvido tudo que o professor havia falado, não concordavam e achavam um absurdo as colocações humanistas feitas pelo professor, chegando ao ponto de processá-lo. O passado que o persegue no presente. Tendo os pesadelos vívidos sobre a Segunda Guerra Mundial de Júlio se tornado frequentes, ele começa a se sentir afetado e amedrontado com as realidades que, em certos momentos, parecem se misturar. Repentinamente, o professor recebe em sua porta uma carta com a data do ano de 1939, que ele próprio teria escrito, endereçada a Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Atordoado com esse acontecimento, para o qual não consegue achar explicação, Júlio segue para a universidade, onde se depara com mais um obstáculo em sua vida. Após as reclamações dos poucos alunos que se sentiram incomodados, a reitoria exigia a mudança de agenda do professor. Mas o homem, com uma mente em pânico por terrores noturnos, abarcada por fatos inexplicáveis e perturbada pelo conformismo social, não se deixaria silenciar. Sua escolha eventualmente culmina em seu afastamento da universidade, e isso, adicionando a todo o clima de tensão causado pelos recorrentes pesadelos de Júlio e as misteriosas cartas recebidas do passado, acabam por gerar uma instabilidade no relacionamento de Júlio Verne e Catherine. Porém, ao invés de recorrer a uma ruptura no casamento, que seria compreensível, já que ela sofria continuamente com a situação do marido e para quem tudo era misterioso, já que Júlio não se abria, Catherine decide por fortalecer a ligação entre o casal e permanecer ao lado do marido acima de qualquer dificuldade, que nesse ponto parecia apontar para uma suposta insanidade mental. Perseguição nazista. As preocupações com a saúde mental de Júlio Verne aumentavam proporcionalmente à sua fama.
Em meio a exames e acompanhamentos médicos que não pareciam indicar surtos psicóticos, o professor se mantinha firme com aquilo que alimentava sua paixão: ensinar e inquietar os seus alunos. Alunos de várias outras escolas e até de outras cidades vinham ver e ouvir o intrépido e polêmico professor. No início dos terrores noturnos, Júlio dava aulas para uma turma de 20 alunos, depois para 40, 50, 60. E posteriormente começou a ter grandes plateias, o que só era possível nos anfiteatros da universidade. Catherine acompanhava com admiração o professor que seu marido havia se tornado, que nada parecia com um homem que acordava aos prantos todas as manhãs depois de ter pesadelos. Porém, nem tudo havia se acalmado. Júlio começou a ser perseguido e sofrer tentativas de assassinato por figuras que traziam marcas nazistas. Em um episódio, Júlio vê um motorista dirigindo desgovernadamente em sua direção, com um anel da SS, e em outro momento, um homem fardado ameaça tirar sua vida, enquanto brada "Heil Hitler!" e o chama de judeu. Esses homens não pareciam fazer ideia do ano em que estavam, pois falavam coisas como se estivessem sob o comando de Hitler. Atordoada com esses episódios, a Scotland Yard, polícia inglesa, passa a proteger o professor, que é retirado de seu apartamento e confinado em um hotel, sob a vigilância de múltiplos policiais. Realidades em choque. As cartas datadas de 1939 continuavam a chegar, como se o próprio Júlio as tivesse escrito, tramando o assassinato de Adolf Hitler. Sendo este um grande mistério tanto para Júlio Verne e Catherine quanto para a polícia, não havia o que fazer a não ser seguir com as investigações. O Serviço de Inteligência da Scotland Yard, com a ajuda da Interpol, fez uma longa investigação. A carta, a textura do papel, a tinta com a qual supostamente alguém teria assinado em nome de Júlio Verne, a tipografia da máquina que escreveu o texto, todos eram dados que remetiam aos tempos da Segunda Guerra Mundial. Longas reuniões periciais e de avaliação de riscos foram feitas com notáveis especialistas, e nenhuma luz surgia que indicasse uma solução. Tentando seguir cuidadosamente com sua vida, o professor decide fazer uma de suas palestras, acompanhado de toda a segurança que a Scotland Yard podia proporcionar. Nessa preleção, em específico, um episódio curioso acontece. Um jovem esbelto, loiro de olhos azuis, que acompanhava a palestra, sentado na última fileira, começa um diálogo aos gritos, em alemão, dizendo que havia seguido o professor até ali para assassiná-lo, mas que agora encontrava-se indeciso sobre as instruções de seu Führer, Hitler. Em completo estado de surpresa e confusão, o professor alimenta o diálogo com aquele jovem que diz pertencer a outro tempo e ser amigo de Júlio. Antes que pudesse ter de fato alguma resposta, o jovem foge do anfiteatro. Ao sair do anfiteatro, Júlio Verne entra rapidamente no carro, sob os olhares atentos dos policiais que faziam sua segurança. Tudo parece tranquilo, nenhuma ameaça, nenhum acidente. Até que, 6 quadras antes de chegar ao hotel, o pior acontece. Um carro passa em altíssima velocidade e os metralha. O veículo quase tomba. Se o carro que transportava Júlio Verne, Catherine e Billy não fosse blindado, todos estariam mortos. Eles sentiram o gosto virtual da morte. Foram 25 balas, das quais 18 pegaram o lado da porta em que o professor estava. Os seguranças que iam no carro de trás tentaram persegui-lo, mas a potência do carro dos assassinos era muito maior. E do mesmo modo como surgiu, desapareceu. A máquina do tempo. Com os traumas acumulados e nenhuma resposta, Júlio e Catherine passaram a viver em solidão sob proteção policial. O recebimento de uma carta de demissão envenenada com a mesma substância que era utilizada nas câmaras de gás de Auschwitz, assinada pelo reitor da universidade, traz à tona a possibilidade de o reitor, Max Ruppert, estar envolvido com a perseguição. Na tentativa de fugir brevemente do clima tenso pelo qual passavam, Júlio Verne e Catherine saem para jantar. Ao fim do jantar, são surpreendidos por 3 homens que estavam sob disfarce e que se aproximam amigavelmente para prestar explicações. As 3 figuras eram doutores em física quântica e explicam que estavam à procura do professor para colocar em prática a construção da máquina do tempo. Os cientistas alemães explicam a Júlio que um portal quântico se abriu entre a era deles e a de Hitler.
De maneira que indivíduos do século XXI são transportados para meados do século XX e vice-versa. Os sonhos que Júlio vinha presenciando não se tratavam de uma expressão de insanidade, mas sim da realidade de sua vivência na Alemanha de Hitler. Ele recebe a missão destes cientistas de ir até a Alemanha hitlerista, com a missão de matar Hitler e impedir o Holocausto. Para facilitar a sua missão, ele seria transportado para a época da infância de Hitler e deveria matá-lo antes de ele se tornar um sociopata. Júlio Verne não aceita a missão, pois matar Hitler enquanto criança seria equiparar-se a ele, que assassinava sem o menor ressentimento crianças, deficientes mentais, ciganos, eslavos, idosos, judeus e adversários. Júlio Verne resolve transformar a história por meio do ataque a pontos de mutação, sem precisar assassinar o ditador alemão. Pontos de mutação da história são curvas existenciais, ou nós, pelos quais a história se amarra, se desenvolve e se alavanca. Metaforicamente falando, um evento marginal muda um parágrafo da história, mas um ponto de mutação muda um capítulo. Se mudarmos um ponto de mutação, pode-se mudar todo um contexto histórico, inclusive a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os riscos são altíssimos de uma viagem como essa, já que a teoria do paradoxo impediria o nascimento do viajante do tempo. Se uma personagem do passado fosse eliminada, seus filhos não nasceriam e muito menos seus netos. Sendo assim, ou é improvável que o passado seja mudado, ou é certo que uma mínima mudança geraria um presente totalmente descaracterizado em relação ao que é hoje, ou até mesmo impediria o presente para muitas pessoas que não teriam a oportunidade de nascer. Mesmo correndo grande risco, o professor Júlio Verne resolve entrar na máquina do tempo e cumprir a sua missão. Antes de partir, recebe a doce notícia de que sua esposa, Catherine, está grávida. Insights. Todos os seres humanos deveriam, antes de qualquer coisa, colocar-se como tais. Entre frequentar e pertencer a um grupo, há uma diferença gritante. Judeus, islâmicos, cristãos, budistas, hinduístas, membros de partidos políticos, todos deveriam pertencer em primeiro lugar à humanidade. Depois ao seu grupo. Quando a equação não acontece dessa forma, é muito mais provável a produção de fundamentalismo religioso e radicalismo ideológico, o que consequentemente afasta a todos da tolerância e da solidariedade. Neste livro, você aprendeu que um professor especialista em nazismo e Segunda Guerra Mundial começa a ter insônia e pesadelos, como se estivesse vivendo as atrocidades do nazismo. A partir disso, o passado passa a se entrelaçar com o seu presente, na tentativa de se debruçar sobre sua situação e tirar dela um aprendizado. Júlio cria uma dinâmica em que os alunos precisam discutir sobre a época de Hitler. Sua intenção, na verdade, é provocar a sensibilidade e a curiosidade de seus alunos. Bem quisto por alguns, mas muito criticado e até processado por outros, ele é banido da universidade, mas fica famoso recebendo diversos convites para conferências, enquanto se esconde de um estranho complô nazista que tenta a todo custo assassiná-lo. Seu reconhecimento como grande historiador faz com que receba um convite de cientistas alemães que pesquisam uma máquina complexa financiada pelas forças armadas e que usa uma teoria da relatividade e da quântica para conseguir viajar no tempo e fazer com que ele aceite uma grande missão.